E os times na parte de baixo da tabela reagiram nesse domingo. Vou no vídeo de hoje do canal do Nicola destacar as vitórias do Vasco, do Santos e também do Bahia. Bora te atualizar sobre tudo no triunfo do Flamengo por 3-2 contra o Curitiba. O Fla não brilhou, mas conseguiu os 3 pontos. Preciso te contar também sobre as últimas do mercado. Adson liberado pelo Corinthians para viajar e assinar com o Nantes. Goleiro do Internacional é novo reforço do time de Ronaldo Fenômeno. Paquetá brilhando no futebol inglês e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre John, goleiro que ainda pertence ao Santos, estava emprestado ao Internacional. O John ficou bem bravo com a contratação feita pelo Inter do goleiro Rocher uruguaio e pediu para ser negociado. Foi nesse momento que o Ronaldo Fenômeno, dono do Cruzeiro e do Valladolid, decidiu levar o John para a Espanha. Negócio por empréstimo e já há uma opção também de compra. O atleta foi anunciado como novo reforço do clube espanhol nesse domingo. Bora contar que Adson, meio atacante do Corinthians, foi liberado pelo Timão para viajar para a França. Ele vai passar por exames médicos e assinar um contrato com o Nantes, que vai desembolsar 5 milhões de euros, ou mais ou menos 27 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. É legal contar que a primeira oferta do Nantes foi de 5 milhões de euros por 100% dos direitos. O Corinthians disse que não haveria a menor possibilidade de fazer acordo nesse sentido, disse que só aceitaria os 5 milhões de euros se fosse por 50%, e foi esse o modelo da negociação. Timão mantém 20% de olho numa venda futura, e o Adson, que tinha 30% dos direitos, vai se acertar com o Nantes em relação a um pagamento à parte. Atleta que deixa de fazer parte do elenco corintiano, assim como o Roger Guedes recentemente. Só destacar algo que eu contei no vídeo da manhã desse domingo. O Corinthians negociou recentemente o Pedro, o Adson e um percentual do Mantuan. A soma desses 3 atletas garantiu ao Timão 16 milhões de euros, mesma cifra que o Santos obteve apenas com o David Washington, que era menos famoso do que alguns dos jogadores do Timão. Bora falar agora sobre Lucas Paquetá, o meio atacante que se envolveu numa baita confusão, está sendo investigado pela Federação Inglesa por conta de uma suposta participação em esquema de apostas. Foi decisivo na vitória do West Ham contra o Chelsea 3-1. Nesse domingo ele marcou um gol, chegou a fazer uma linda jogada que resultou numa bola na trave. No segundo tempo acabou balançando as redes, e o West Ham, que teve dificuldade no primeiro tempo, conseguiu vencer os Blues por 3-1. Bora falar agora um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, começando com o Vasco. Linda festa do torcedor cruzmaltino na manhã desse domingo, 49.345 pagantes para um público total de 53 mil pessoas e uma receita de 3 milhões de reais. Toda essa galera viu o Vasco vencer mais uma, 1-0 contra o Atlético Mineiro. Gol marcado no comecinho da partida aos 4 minutos, depois de cruzamento da esquerda, cabeçada do Verrete, o Everson espalmou e no rebote o Serginho apareceu para empurrar para o fundo do gol. A partir dali o Vasco criou oportunidades para aumentar o placar, também viu o Atlético Mineiro criar, incomodar, chegar perto de marcar o primeiro gol. Leonardo Jardim apareceu bem e segurou a vantagem vascaína. Triunfo super importante, especialmente por conta das vitórias um pouco mais tarde de Bahia e Santos. Vou falar delas daqui a pouco. Com o resultado, terceiro jogo bom do Vasco. Já havia vencido o Grêmio 1-0, empatou em 1-1 com o Red Bull em Bragança Paulista e agora a vitória por 1-0. O Vasco conseguiu ultrapassar o Curitiba e agora é o 18º colocado no Brasileirão. Tem 5 pontos de desvantagem para Bahia e Santos. Bahia é o primeiro time na zona do rebaixamento, ou melhor, o Santos é o primeiro time na zona do rebaixamento e o Bahia é o primeiro fora. Nesse momento o Vasco tem 5 pontos de desvantagem, mas com um jogo a menos. Se vencer o América nesse jogo a menos, diminui a diferença para 2 e volta a briga. Já o Atlético Mineiro estacionou no 11º lugar com 27 pontos conquistados. Bora falar agora sobre o Bahia. Bahia que vivia uma fase ruim, vinha de vários resultados bem complicados e existia uma pressão grande para que Renato Paiva fosse demitido do Bahia em caso de tropeço contra o Red Bull Bragantino. Mas o tricolor fez 4-0 no Red Bull, 2-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo. Os gols anotados por Rezende, Vitor Hugo, Mingote e Cauli. Cauli que tem sido um dos principais garçons do Campeonato Brasileiro. Segunda vitória em 3 jogos do Bahia, que já havia vencido o América em 2 rodadas atrás. O time chegou a ficar 8 jogos sem vencer, num passado não tão distante assim.
Com os 3 pontos, o Bahia pulou para 21, se manteve na 16ª colocação, empatado em pontos com o Santos na zona do rebaixamento. A diferença entre os clubes se dá pelo saldo de gols. Já o Red Bull Bragantino estacionou no 6º lugar, 32 pontos, os últimos 3 jogos para serem esquecidos. Eliminação para o América dentro de casa na Copa Sul-Americana, empate em casa contra o Vasco da Gama e agora derrota por 4-0. Torcedor tricolor muito feliz, torcedor do Red Bull Bragantino bem chateado. Hora de falar sobre o Santos, que desencantou. Eram 5 jogos sem vitória, com 2 empates e 3 derrotas. Muita pressão, mas apesar disso, Vila Belmiro lotada. Público de 12.933 pessoas para uma arrecadação de R$442 mil e o Santos conseguiu de virada a vitória contra o Grêmio. Comecinho do segundo tempo, o Cristaldo abriu o placar, foi então que o Aguirre decidiu colocar o Soteldo em campo. Soteldo que chegou a ficar afastado por conta de uma série de problemas de indisciplina e o venezuelano voltou com tudo. No primeiro lance ele deu assistência para o gol do Marcos Leonardo, no finalzinho da partida outra assistência dessa vez para o Furque fazer o gol da vitória, chama atenção para o lance do segundo gol do Santos. Era escanteio ofensivo do Grêmio, o Reinaldo bate o escanteio, a bola é cortada no primeiro pau e sai com baita efeito. Sai é modo de dizer, né? Ela até causou a impressão nos jogadores do Grêmio de que sairia. Ferreirinha corre a linha lateral e pede para que o Gandula devolva a bola para ele poder bater o lateral rápido. Só que a bola não saiu. E os jogadores do Grêmio não perceberam, enquanto os do Santos perceberam. O Soteldo arrancou com a bola, ainda tinha o Mendonça e o Furque pedindo bola. O Soteldo até tinha chance de chutar, preferiu rolar para o Furque, que marcou pela primeira vez com a camisa do Santista. Vitória para lá de fundamental para o Peixe, que foi a 21 pontos, segue na zona do rebaixamento, mas conseguiu abrir pontos de vantagem em relação ao América, em relação ao Coritiba, e dessa maneira, com os 3 pontos, impediu que o Vasco tirasse vantagem. Nesse momento, o Santos é o 17º colocado, 21 pontos ganhos, mais próximo de outros times que estão fora do Z4. Já o Grêmio segue com 33 pontos, mas saiu do G4, hoje é o 5º colocado. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que venceu sem encantar. Triunfo por 3-2 contra o Coritiba, com gols 48 do segundo tempo em finalização de fora da área do Gerson. A história do jogo é meio maluco. O Robson de pênalti abre o placar a favor do Coritiba, Gabigol também de pênalti iguala, a Arrascaeta ainda no primeiro tempo faz 2-1 para o Fla. O Edu empata 2-2 no segundo tempo, o Coritiba cria várias chances e dá a impressão de que sairia com os 3 pontos, mas o Gerson, nesse lance que eu descrevi agora há pouco, foi carregando a bola, ninguém se aproximou, ele arriscou de fora da área e o Gabriel não conseguiu evitar o gol. Dessa maneira, o Flamengo volta a ser o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, 35 pontos conquistados contra 37 do Palmeiras e 48 do Botafogo. Vale a lembrança de que o Fla tira 2 pontos da vantagem do Botafogo. O Botafogo havia empatado em 0-0 com o São Paulo nesse sábado. O Flamengo foi bem? Não. O Flamengo tem coisas a melhorar? Muitas. Talvez agora com um pouco de tempo por conta da eliminação nas eliminatórias, na Libertadores, o Flamengo possa garantir essa evolução. Destacar algumas situações: Cebolinha completou seu 4º jogo sem ser utilizado. O técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli, foi perguntado sobre o assunto e disse que o Cebolinha não vive um bom momento. Ayrton Lucas, mais uma vez preterido, acabou entrando só no decorrer da partida. Segundo o Sampaoli, isso se deve ao último jogo do Ayrton Lucas, bastante ruim. Segunda vitória seguida do Fla, que já havia vencido o Grêmio em jogo da Copa do Brasil por 1-0 no meio de semana. Nos 2 casos, venceu sem convencer. E você? Tá animado com o seu time do coração? Os espaços para comentário, para deixar like, se inscreva, compartilhe, a gente se vê mais tarde. Like. Abraço, tchau.